todos, cá estamos nós para mais uma semana de emissões do nosso programa e hoje começamos com o tema malformações de nascença e peço já um aplauso para o meu convidado. Olá, doutor. Como está? Bem. Muito bem, obrigada. Ora, nós convidámos o Dr. Norberto Estevinho, que é cirurgião pediátrico, para falar deste tema, que é um tema poucas vezes abordado em televisão, que tem a ver com as malformações de nascença. Quando falamos em malformações de nascença, falamos exatamente do quê, doutor? Bom, durante o desenvolvimento da criança no útero da mãe, alguma parte de algum órgão ou alguma parte do corpo pode não se formar bem. Então, a cada 100 crianças que nascem, 3 a 5 podem ter algum tipo de malformação. Então, os números são bastante elevados. São bastante elevados, embora não são graves. A maior parte não é uma malformação grave. Mas que tipo, então, de malformações é que podem acontecer? O mais importante na malformação à nascença, a malformação congênita, é o diagnóstico pré-natal. Hoje, a nossa grande evolução na medicina é fazer um diagnóstico precoce. Porque uma mãe é seguida na gestação e se o médico vê que há uma malformação, aquilo tem 3 caminhos, digamos assim. É uma malformação muito grave, incompatível com a vida e deve ser interrompida a gravidez, que são os casos raros, ainda bem. Ou é uma malformação, imagina, do aparelho pulmonar ou do aparelho digestivo, que a criança vai necessitar de uma cirurgia logo assim que nasça, ou pelo menos na primeira semana de vida. A criança aquela mãe já é encaminhada. Primeiro tem aquele impacto diagnóstico, já não é quando nascer, já há um preparo psicológico. Olha, essa criança tem um problema, mas que pode ser corrigido. E os pais já vão ser preparados para isso. Depois elas nascem num hospital adequado. É ali que vai nascer, porque é ali que tem uma equipe de neonatologia, de cirurgia, de anestesia, de tudo. Todos para aqueles casos, normalmente são hospitais centrais que têm esses recursos, não é? Pronto. E a terceira tipo, não é o tipo, é a formação menos grave, em que não compromete um risco de vida, mas que a criança sabe que tem, vai nascer, até pode nascer num hospital menor, mas imediatamente é mandada para uma consulta. Ou seja, tem um acompanhamento local. Tem um acompanhamento porque é um caso que deve ser seguido e acompanhado em determinado local. Ô, doutor, pela sua experiência, que é muita, porque já é médico cirurgião há muitos anos, quais são as malformações mais comuns, as malformações de nascença, as mais comuns? Nós temos as internas, imagina, a cardiopatia congênita, o problema de coração, os problemas dos pulmões, o aparelho digestivo, o aparelho urinário. Dessas, as mais comuns ainda são as cardíacas e as urinárias. E depois nós temos a gente chama externas, é aquela que o bebê nasce, a gente vê, como as fendas lábio-palatinas, né, o lábio leporino, que é das mais comuns. Cada 700 crianças, uma pode ter um lábio leporino. As malformações vasculares, também muito comum. Cada 30 crianças, uma pode ter uma malformação vascular, não quer dizer que seja grave. As malformações das mãos, pé-boto, ortopédicas, displasia da anca, Há um mundo delas. Esse é um tema. Mas o doutor trouxe algumas imagens, porque assim também torna as coisas mais concretas para os nossos espectadores. Esta imagem é do lábio leporino. É do lábio leporino, é. E isto é detectável numa ecografia? Sim, atualmente com a ecografia pré-natal, ou até às vezes fazem ressonâncias pré-natais, se detecta. E é muito importante porque o lábio leporino é uma situação que deve ser acompanhada atualmente por um grupo. Não é por um cirurgião ou por um médico só, é por um grupo. Porque é uma criança que vai precisar corrigir o lábio. A criança normalmente é da nascença até os 18 anos. Ela vai precisar corrigir o lábio, vai precisar corrigir o céu da boca, vai precisar orientação para a fala, vai precisar da medicina dentária para arrumar os dentes, vai precisar corrigir o nariz, ou seja, só que tudo isso tem tem um timing. Um timing, e deve ser uma equipa multidisciplinar que faz esse tipo de coisa. Ou seja, não é só aquilo que nós vemos exteriormente, Sim, não é? Que é ali uma fissura, não é? Sim, portanto, o céu da boca também está comprometido. O céu da boca também está comprometido. Não é sempre, não é? Mas pode estar comprometido. Depois que o céu da boca é comprometido, pode ser problemas de audição, tem que ter otorrino, tem que ter toda uma equipe a tratar. Então vamos para outra imagem, doutor. Esta imagem... E esta imagem? Essa imagem Esta imagem é bastante forte. Mas é de uma paciente sua, imagino eu. O que é que temos aqui? É uma malformação vascular da face, mas que a única manifestação foi através da órbita. É uma malformação linfática, que a gente vulgarmente é conhecida como linfangioma. Linfangioma. Atualmente também as malformações vasculares, anomalias vasculares, devem ter um local
com uma equipa multidisciplinar, porque o tratamento pode envolver cirurgia, pode envolver drogas, pode envolver radiologia. Os radiologistas são muito importantes no tratamento hoje dessas patologias. Mas o que é um linfangioma? Linfangioma. Nós temos 3 tipos de vasos sanguíneos, vamos dizer assim. As veias, as artérias e os vasos linfáticos. Uma malformação vascular é quando algum deles não se desenvolveu bem e está dilatado. Muito pouco ou bastante, depende. As malformações venosas e as linfáticas são as mais comuns na criança e os vasos às vezes estão muito dilatados. Quando estão muito dilatados, não só uma questão estética, como uma questão funcional, dependendo do organismo, do local do corpo. Ou seja, mas isto quer dizer que pode ser uma situação grave? É uma situação crônica. Nunca são malignas, do ponto de vista de não é um tumor maligno, não é um cancro, mas são situações que devem ser também tratadas atualmente. Quanto mais precoce, melhor. E muitas vezes pela vida toda. Muitas vezes pela vida toda. Sim. Esta fotografia que trouxe é de uma paciente sua, verdade? É. Como é que se chama esta paciente? Margarida. E o doutor acompanha esta paciente desde quando? Há 10 anos. Há 10 anos? Então, mas a menina tem que idade agora? 10, 11 anos. 10, 11 anos. Então começou a acompanhá-la muito bebezinha. Sim. Deve ser a mesma que está nesta fotografia, certo? Não, não. Olha que é. É? Diga-lhe Essa eu não sabia, porque essa não fui eu que trouxe. E sabe porque é que eu sei que esta fotografia é da Margarida? Porque eu fiz-lhe uma maldade, doutor. Eu sei que é um profissionalão na sua área e é um homem de referência na sua área, mas marca a vida de quem trata, principalmente porque não deixa nunca os seus pacientes e acompanha-os com um carinho extraordinário. De tal maneira que há quem, mesmo pequeno, sinta a necessidade de o homenagear. Vamos receber a Margarida? Vamos receber a Margarida e a mãe. Por esta porta, doutor! Aí vem ela! Com essa eu não contava. Não contava. Então agora eu vou posicionar as cadeiras. Anda cá, meu amor. Ela já esteve comigo. Anda cá. Vamos nós posicionar as cadeiras. Anda aqui para o pé da Fátima só um bocadinho. Não, doutor, deixa que os meus colegas colocam as cadeiras. Tu ficas ali ao lado do doutor. Depois fica a mãe. Olá, Margarida. Tudo bem? O doutor perdeu o pio. Perdi. E agora vou-lhe explicar... Estava preocupado como falar, agora não tenho que falar mais. Não tem que falar? Tem! Estava preocupado com o que falar, não tenho que falar mais. Tem sim. Eu sei que foi uma maldade que lhe fiz. Sim. Mas não havia outra forma de o trazer ao programa para ser homenageado por uma mãe e por uma filha que sentem que lhe devem muito. E acho que quando elas aqui contarem a história, percebe-se que efetivamente lhe devem muito. O doutor tem essa consciência. Eu fiz o meu trabalho, não me devem. Fez o seu trabalho. Oh, Margarida, conta-me lá, como é que é o doutor? Conta-me lá como é que ele é, explica-me. Amigo? Amigo? Cuidador? Trata muito bem de ti? Cuida bem da tua saúde? Sim. Quando tens que fazer algum tratamento ou alguma coisa que seja com o doutor, tu tens medo? Não. Não. Segundo sei, tu tiveste uma festa especial há pouco tempo, não é? E o doutor estava na tua festa. Não foi a primeira comunhão? Sim. Foi. E não esperavas a visita do doutor? Não. Não, eu dei-lhe convite e depois ele veio. Fizemos o convite. E depois Fizeram ele o veio. convite. Muito bem, depois ele veio. Olha, ele é um homem da tua confiança? Sim. Total. Total. Isto é bom! Nesta idade tem confiança total. Agora, eu vou pedir naturalmente à Isabel que nos conte esta história para que as pessoas percebam porque é que o Dr. Norberto é tão importante. Depois ele vai ter que explicar aqui outras coisas, mas já será mais dentro da área dele, obviamente. A sua filha nasceu e foi aí que foi surpreendida com alguma coisa que fosse visível ou foi mais tarde? Não, foi logo à nascença. O que é que ela tinha à nascença? Ela à nascença nasceu com um olho mais inflamado e a parte da cana do nariz também. O que na maternidade onde ela nasceu me disseram que podia ser da posição em que ela tivesse andado e que aquilo que passava. Só que não. Não passou? Não passou e começou aí a nossa luta, porque era idas e voltas, e exames e mais exames e sem se dar respostas. Começou a fazer corticoides,
logo de início. Mas deixe-me só perceber uma coisa. Quando teve alta para sair da maternidade, já a Margarida tinha feito alguns exames para se perceber se... Sim, a Margarida já não teve alta no dia em que era para ter. Ah, já não teve sequer alta? Não. Mas porquê? Porque se desconfiava de alguma A coisa? Margarida foi à oftalmologia e a oftalmologia detectou uma massa em que mandaram pôr umas gotinhas para ver se desinflamava. Ao fim de 2 dias voltou e continuava e fizeram-lhe uma ecografia. E da ecografia já ficou outro exame mais rigoroso marcado. Vai ver como faz falta aqui, doutor. Porque uma massa, quer dizer que estava lá uma massa que não era visível, ou seja, quem olhava assim o olho nu não se percebia. Trás, sim, é por era trás. por trás. É uma dilatação. A gente depois sabe que é uma malformação linfática, então os linfáticos atrás do olho estavam todos dilatados e empurrava. Portanto, quem olhasse para o olho diria só que tinha ali qualquer coisinha, não se percebia da gravidade. Sim, sim. Então, foram feitos os tais exames mais rigorosos, mas não vinha um diagnóstico, não chegava um diagnóstico. Não. Isso foi assim durante quanto tempo? Ela começou logo depois de... Passado 3 semanas da nascença, depois de fazer a primeira ressonância, ela começou logo a fazer corticoides. Mas melhorias nenhumas. Não tinha melhorias nenhumas? Não tinha melhorias nenhumas. Ao fim, aos 4 meses... Mas, entretanto, exteriormente começou a ser visível mais alguma coisa ou nada? Exteriormente, não. Não. Começou a ficar a pálpebra, e a de cima e de baixo. E depois, quando já não tinha mais por onde crescer, começou a sair por o olho fora. E isso, às tantas, em termos estéticos, era uma coisa difícil de olhar, imagino eu. Era chocante, sim. Era chocante, sim. Era chocante. Isso teria, Margarida, quanto tempo, quando isso começou a acontecer? 4 meses e meio. 4 meses e meio, quando se tornou, então, visível exteriormente. Sim, sim. Isto é o percurso normal neste tipo de situações, doutor? Ele pode aumentar de um dia para o outro, dobrar, triplicar de tamanho, como também de um dia para o outro pode regredir. A sério? As malformações linfáticas pode acontecer tudo. Imprevisíveis, imprevisíveis. Mas e que riscos, doutor? Quais são os riscos de alguém que tem este... Depende se ela estiver localizada na via aérea, pode obstruir a respiração, isso é uma coisa grave, tem que se fazer uma traqueostomia, uma coisa de urgência. Depende de onde está localizada. A maior parte delas estão na cabeça e pescoço, ou seja, quase sempre é grave. Quase sempre é grave. E no olho corre o risco de... Corre o risco de diminuir a visão, porque ela comprime o nervo, comprime tudo à volta, não é? Tinha consciência desta gravidade ou não, Isabel? Comecei-me a perceber. Não tinha. Comecei-me a perceber de certas coisas e dos médicos que a seguiam dos olhares. Os olhares e o me dizerem: sabe, mãe, fazemos tudo, mas não fazemos milagres. E depois tive um médico que acho que esse foi... Assim, eu digo que ele foi bruto, mas se calhar foi onde eu levei o choque maior e onde eu abri os olhos e disse: não é, isto não pode ser assim. Isto tem que ter... Tem que haver uma resposta qualquer. Tem que haver... Mas porquê? Disse que não havia solução para esta situação da Margarida? Havia a solução, diz que era abrir-lhe a cabeça, tirar-lhe o olho e a face e tudo fora. Mas que ela podia entrar viva e sair morta. E eu disse que não assinava o termo de responsabilidade e comecei a procurar ajuda. Eu agora até senti um aperto no peito. Isto para uma mãe ouvir é muito difícil. É muito difícil ouvir, não é? Porque nós queremos uma solução, claro, e diz não há milagres. Nós mães às vezes, mães e pais, também queremos milagres, não é? E às vezes a medicina não tem resposta para tudo, mas também queremos esses milagres. Então, quando recebe este choque, foi à procura, e eu recordo-me de ter conhecido a Margarida, era ela bebê, que foi quando foi à SIC, na altura eu tinha um programa na SIC, Sim. fazer um apelo para tentar angariar dinheiro para uma viagem. Sim. Para onde é que queria ir com a Margarida? Que isso é que eu já sei, nós não vamos para há muitos anos. Para onde eu fui? Foi para onde? Foi para Santiago de Compostela, para a Espanha. Mas era uma clínica vocacionada para este problema da Margarida? Não era vocacionada. Era um médico especializado em órbitas. Era oftalmologia especializada em órbitas, mas não era... Não cheguei lá e ele não resolveu o problema. Mas, ou seja, alimentava a esperança de que ali houvesse uma resposta? Tínhamos que começar por algum lado.
Mas ele fez uma biópsia. E fez uma E biópsia. lá fez uma biópsia. Mas, portanto, em Portugal, na altura, os profissionais que a acompanhavam não lhe deram mais nenhum caminho. Portanto, sentiu-se ali um bocadinho encurralada. É Foi. isto? Encurralada. E, claro, a Margarida a crescer. Ela, entretanto, já frequentava a escolinha ou não? Não. Não, sempre em casa. Esteve sempre em casa, sim. Quando ela foi à Espanha, tinha que idade? Tinha 6 meses, 5, Ah, era 6 muito meses. bebezinha, ainda era muito bebezinha. Então foi lá e lá foi feita uma biópsia, é isso, doutor? Sim. Sim. Uma biópsia que, à partida... E fez o diagnóstico. Na verdade, a biópsia, eu lembro na altura que deu o diagnóstico de uma formação linfática, de linfangioma. Mas esta, doutor, já agora aproveitando a sua presença aqui, esta confusão que às vezes nós, pacientes, sentimos, esta até desorientação, porque nós não sabemos que respostas a medicina tem, se em Portugal há mais evoluído, se não há mais evoluído, isto é uma coisa bastante difícil para nós. É, mas não é um problema de Portugal, português. Os americanos, os Estados Unidos têm 2 centros de anomalias vasculares enormes e eles dizem que 40% a 50% das pessoas que chegam lá chegam com o diagnóstico errado. Não é uma situação comum. Por isso que hoje há um grupo que trata isso, onde eu trabalho, porque normalmente é um conjunto de pessoas interessadas, porque isso não é só um a tratar. É preciso mais gente, é preciso uma equipa. Atualmente é assim, no início eu comecei quase que fazia tudo porque não havia ninguém a fazer. Mas hoje há, como há em Espanha, como há em outros lugares, mas são centros em que se trata de patologia. Não é? Ou seja, as pessoas especializam. O mais importante é o diagnóstico e hoje as coisas têm melhorado, as pessoas começam a perceber melhor o que é e já encaminhar. Mas não é um problema nosso, claro. Entendeu? É da patologia, é rara, é difícil, mas existe. É raro e acho piada quando dizem, nossa, já está há tantos anos em Portugal. Já se esquece, quase que já se esquece, não é? Já está aqui há o quê? 25 anos? 25 anos. É um problema nosso, diz ele, não é um problema nosso. Doutor, mas eu ainda queria regressar a essa época, porque na altura já dominava estas técnicas, mas havia poucos e, portanto, não sei se às tantas não se sentia um bocadinho sozinho. Pronto, isso tem a ver com o passado. A minha formação foi no Brasil e o meu chefe fazia muito isso. Já vinha com essa experiência. Sim, onde eu fiz cirurgia pediátrica, o meu chefe era quase referência nisso, entendeu? Então eu já convivia muito com essa patologia. E nessa altura eu trabalhava no Instituto Português de Oncologia e lá tratamos muitos meninos. Não é porque não era cancro que não podia ser tratado lá. E eu tratava lá muitas malformações vasculares. O que foi usado nela vinha já um produto do Japão na altura, onde se fazia esclerose. E nós tínhamos lá a aprovação, tudo para fazer, era feito no mundo todo. E quando eu conheci o caso da Margarida no jornal, um dia eu vi no jornal e eu falei com a direção do hospital. Mas conte lá essa história. Nós tratamos isso aqui todos os dias, então e alguém aí perdida e pedi para ligar, nós ligaram para a mãe e eu pedi para ir lá, ter comigo. Então foi o doutor que contactou a mãe, ao perceber que a mãe andava a tentar juntar dinheiro para eu vi no jornal. Viu a história no jornal? Vi, mas no jornal e pedi para contactarem. Mas então no jornal já estava qual era o diagnóstico? Já sabia o que é que a menina tinha? Não lembro. Eu sei que eu acho que sim, porque eu... Porque o doutor olhou e disse, mas isto nós tratamos em Portugal. Sim, não me lembro também muito bem, mas lembro-me que sim, que eu fui à Espanha e depois quando vim de Espanha voltei a publicar no jornal, a agradecer a ajuda das pessoas que permitiram a ida da Margarida à Espanha. Sim. E um dia eu estava em casa e alguém me ligou e disse, olha, tu já viste o jornal de hoje? É que vem lá uma notícia sobre a tua filha. E eu disse, não, mas eu não pus nada. Sim, vem lá um médico a falar sobre a tua filha, não sei o quê. E eu fui logo comprar o jornal. E lembro-me que liguei para o IPO e a enfermeira que me atendeu disse que o doutor estava no bloco, mas que quando saísse, que já sabia do caso e que já sabia da informação e que ele me ia ligar. E ligou? E ligou, sim. E eu pensei... Isto é uma coisa tão estranha, não é? Viu no jornal e disse, então, mas eu posso tratá-la, anda aí desorientada e sozinha, venha cá. Mas eu pensei, eu disse assim, pronto, pensei, vai-me ligar, não vai ligar nada. É como tantos outros que eu já tinha ido e que ficaram de me dar uma resposta e não deram nada. Mas... Então, quando depois foi à consulta com a Margarida, com o doutor, o que é que sentiu? A forma como ele lidou com o caso da Margarida, o que é que sentiu, Isabel? Olha, foi assim, eu quando entrei no IPO, foi a primeira vez, eu fiquei... Para já entrar no IPO, a pessoa já entra um bocadinho, verdade, foi. doutor? É. Mesmo que não tenha nada, que seja oncológico, sim. já entra um bocadinho em sentido, não é? É, e eu fiquei chocada
com tudo que estava a ver à minha volta, fiquei chocada. Eu nem sei se chorava pela minha filha, se chorava pelo que via. Claro. E quando entrei no consultório, lembro-me perfeitamente, o doutor estava com a doutora, não sei se posso dizer o nome dela. Não lembro. Com a doutora Maria Bom Sucesso. Sim, sim. Pode dizer à vontade. À vontade. Estava com a doutora Maria Ela é uma Bom grande Sucesso. pediatra que também trata essas malformações. Estavam os dois. Agora não sei se estava ou se o doutor foi chamar. Foi assim qualquer coisa. E sei que naquela hora a conversa foi tão explícita, foi tão Clara para si. tão clara, que me deixou Tranquila. tranquila, sim. Ou seja, pela primeira vez, alguém lhe explicou com clareza o que é que tinha a sua filha. Sim. E algumas palavras que eu nunca me esqueci, que eu vim de lá, ele disse-me assim, eu não sei se foi eu, se foi uma tia minha que foi comigo, que perguntou se ela, pronto, que tempo tinha de vida. E o doutor disse, ela pode morrer de outra coisa qualquer, mas disto ela não morre. E era só isto que queria ouvir. Sim. Há quanto tempo esperava ouvir isto? Porque era o viver o dia a dia e quantas vezes eu acordei de noite para ir ver se a minha filha estava a respirar. Doutora, é que isto é uma... Repare, eu sei que para si pode ser uma coisa comum, banal, mas para um pai, para uma mãe, isto é um acontecimento que marca para a vida. Esta mãe levava meses à espera. Isto não é bonito o que eu vou dizer, mas é quase como se ela já tivesse ouvido uma sentença. E, portanto, ela vivia a lutar contra esta sentença. Ter um médico que lhe diz, com toda a tranquilidade do mundo que eu já vi que tem, dizer-lhe, ela pode morrer de outra coisa qualquer, agora disto é que não vai ser. Já pensou o impacto que isto teve nesta mãe? Vai-me dizer, eu já sei, Fátima. Não sei. Eu tenho muitos como a Margarida e eu trato os linfangiomas há anos e eu sei que o linfangioma é mau, é uma doença crônica, mas não, no caso dela, né, e outros parecidos, não tem tratamento, pronto, e vai para frente. Então o que é que começou por... Ou seja, nessa altura, quando a Margarida passa a ser acompanhada pelo doutor, o que é que ela fez? Que tratamentos é que ela fez? Foi tratamentos? Foi cirurgias? A gente chama esclerose, que é injetar um produto dentro do... Não adianta eu tirar todos os vasos linfáticos por cirurgia, que eles vão aparecer ao lado, porque é uma circulação, desenvolve circulação. Ok. O linfangioma, quanto menos se opera hoje em dia, quanto menos se mexe, melhor. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E o que a gente faz é esclerose, é injetar um produto dentro e que ele causa uma inflamação naquele vaso e o vaso então murche. Entendeu? Há vários produtos esclerosantes, na altura era um que foi criado por um cirurgião pediátrico japonês, que já faleceu, que a gente usava no IPO, que era um dos melhores, e com ela deu resultado. Então, depois que o linfangioma regride, ficam as sequelas, que é, ele distendeu, por exemplo, a mucosa do olho ficou para fora, tudo. Depois eu fiz uma cirurgia para corrigir, não com a intenção de curar linfangioma, corrigir a sequela, entendeu? E ela fez algumas escleroses e as coisas evoluíram. Nesse momento há um tratamento que é uma medicação que se faz, que também na altura não tinha, que já se resolve muitos linfangiomas. E, portanto, e em termos, por exemplo, quando fala aqui de sequelas, em termos de sequelas, a Margarida ficou com o quê? Com perda de visão? Ela tem uma perda de visão. E isto, neste momento, é uma situação que carece o quê? Apenas de acompanhamento e da dita medicação? Sim, é acompanhamento, é medicação enquanto for preciso. Pode ser que não seja mais preciso. Mas, à parte disso, pode fazer a vida normal? Sim, a vida normal. Faz a vida normal, não é? Faz a vida normal, Margarida? É demais. Até demais, diz o doutor. O ar dela, chocada. Os cabelos com ela. Olha, Margarida, tu és muito mexida. Tu és assim uma menina toda muito mexida. Mais ou menos. Menos ou mais? Não percebi. És muito mexida? Mais ou menos? Mas és muito alegre ou és assim muito caladinha? Sou alegre. És alegre, pronto, isso é ótimo. És muito conversadora? Gostas de conversar? Gostas, não é? És cá do meu clube. Olha, e tens muitos amigos, poucos amigos? Tenho. Tens... A maior parte são meninas. A maior parte são meninas. Não, mas isso também não tem mal nenhum. Pronto, gostas mais de meninas, dás-te mais com elas. Tu estás em que ano, Margarida? No 5º ano. Já estás no 5º ano?
Eu quando a conheci tinha 9 meses. Santo Deus, já estás no 5º ano. Ok, estás no 5º ano. E o que é que tu mais gostas na escola? Conta-me lá. Do recreio, não? De história também. Ai, de história tão querida! Podias ter dito no recreio, Fátima. Não, também gosto. Também gostas do recreio. Podes dizer a verdade, ainda bem. Se tu não gostasses de brincar, isso é que eu ficava preocupada. Se tu me dissesses, eu não gosto de brincar, aí era motivo de preocupação. Mandava-te já para o doutor porque não estavas bem. Mas assim tu estás bem, não é? Portanto, gostas mais é de história. É de história. Que bom. Olha, e tu lidas... Ou seja, quando o doutor te dá as indicações das coisas que tu tens que fazer, é fácil para ti cumprir as indicações dele? Sim. És uma menina que te portas bem a cumprir ali as ordens do doutor ou não? Sim. Sim. Também ele não diz assim coisas complicadas, pois não? É tudo fácil. É tudo fácil. E tu confias nele, verdade? Sim. Muito ou pouco? Muito. Muito. Isto foi logo assim, tchau, de rajada. Isabel, a partir do momento em que se cruza com este profissional e este homem, porque vai muito para além do profissional, Sim. e a equipa, obviamente, o Dr. Norberto, mas este homem que se interessou e acompanhou a sua filha, o que é que aconteceu? Houve muitas mudanças. A confiança, o simplesmente alguma coisa me preocupar e eu ligava ao médico e ele estava lá para me dizer faça assim, faça assado, olha, venha para o hospital, olha, é sempre. Mesmo quando não podia, respondia, estou no bloco, mas quando sair, ligo. Ou seja, é mesmo a imagem do médico humanizado que nós gostamos. Sim. Eu sinto que o Dr. Norberto está a desaparecer na cadeira, mas não faz mal que a gente não deixa, que eu agarro aqui pela mão. E porquê é que sentiu necessidade, quase 11 anos depois, de lhe fazer esta homenagem? Porque ele veio ao engano, coitado, mas há de vir um dia falar sobre este tema, que fica aqui bem claro. Um dia vem falar deste tema, traz as imagens e explica tudo. Não se preocupe. Doutor. Mas porquê é que sentiu necessidade de lhe fazer este agradecimento público? Primeiro, pelo bem que está a minha filha. Não pode estar possível. melhor. Segundo, porque isto foi um pedido que há muito tempo a minha mãe me fazia. Que eu que devia de vir à televisão mostrar a minha filha, porque as pessoas ajudaram, porque as pessoas iam gostar de ver, e porque não trazer a pessoa Responsável. que fez com este progresso todo. Ou seja, há uma grande gratidão da sua parte. Sim, e a minha mãe então... A minha mãe... Está sempre a falar. A tua avó está sempre a falar. Diz-me o que é que a tua avó está sempre a falar. Está sempre a falar do Dr. Norberto? Fala. Fala. Às vezes. Achas que ela gosta muito do Dr. Norberto? Sim. Deve ser por te ter tratado mal. Não. Estou a brincar contigo. Exatamente por ter tratado tão bem que a avó fala muito dele. Ó, doutor, vai, eu vou deixá-lo manifestar-se. Está tão aflito porquê? Conte-me lá. Aflito? Não estou Aflito no sentido em que, ai, Fátima, fico tão desconfortável, estão a dizer estas coisas todas bonitas sobre mim. Não estou aflito. Eu faço o meu trabalho, é uma área que eu gosto muito. Mas merece Gosto ser muito. reconhecido. Sim, gosto muito. Gosto das coisas difíceis, como médico, como cirurgião. Pronto, eu acho maravilha que ela está aqui, que ela adora a Margarida por todos os motivos, não só porque não só porque correu bem, mas ela é uma menina fantástica, sempre foi muito tranquila, é fácil tratar a Margarida. Há uns mais difíceis e outros mais fáceis. A mesma medicação e o mesmo tratamento para uns é mais difícil, para outros mais fácil. Ela e a mãe também fico grato, porque para o médico é sempre bom ter esse reconhecimento. Sim. Claro que sim. E sabe, para muitos pais que podem estar a ver o programa neste momento e que eventualmente têm filhos na mesma situação, se calhar estão no início do processo como esteve a Isabel e às vezes no meio da desorientação acham é para o estrangeiro, é no estrangeiro que temos que ir a correr arranjar uma solução. E às vezes nós temos em Portugal soluções muito boas. Isto é uma coisa que às vezes eu também me deparo. Eu conheço pessoas que vão lá fora e vêm aqui, ou eu escrevo, há pais que chegam, não quer escrever, outro dia pediram para eu escrever para a Alemanha, e eu escrevi para a Alemanha e o senhor disse, eu faço aquilo que você faz aí. Essa ansiedade às vezes do estrangeiro, Portugal hoje, quando a gente vai aos congressos, nós fazemos o que os outros fazem. Pode mudar, um país como a Índia tem muito mais experiência porque tem tem um volume maior e tem mais patologias, mais casos. Mas nós fazemos aqui o que se faz fora. Aliás, cada vez mais nos congressos internacionais há um grande reconhecimento da medicina portuguesa. Sim. Portanto, isso também é bom ser dito, sim. não é? Isso é importante para as pessoas.
Bem, Isabel, temos aqui então a nossa Margarida estável, numa fase onde é só, enfim, acompanhamento e mais nada. Ela faz a vida normal, verdade? Sim. Sim, Faz a vida dela normal. Uhum. Tem as consultas quando o doutor diz que é preciso ter as consultas? Tem outras consultas, que é seguida por outros motivos, nada de grave, alergias e coisas assim, Mas para si foi um peso que lhe tiraram de cima? Sim. A partir do momento em que contou com alguém em quem confiava, tiraram-lhe este peso de cima? E sabe que a sua filha está... Eu, no hospital onde ela nasceu, eu não entregava a minha filha na mão de ninguém. Não entregava. Não vai dizer qual é o hospital, portanto fique descansada. Mas não entregava. E assim há uma tranquilidade E a muito grande. Margarida chegou a ir muitas vezes ao colo do doutor para o bloco. Eu nem precisava de ir lá entrar. Diz ela que tu gosta da piada. Eu não tinha medo nenhum. Deve ter um bom colo. Ela depois vestia o seu colo e não dizia nada. Tão querida. Ou seja, ela ia, era preciso ir para o bloco, ela ia e nem sequer Mas ela ia pensava. comigo. Mas era interessante, ela ia comigo. Ela não ia com ninguém, ia chorar comigo, ela ia. Era interessante. Não são todas também. Mas isso é engraçado, não é? Porque podia ir ao colo, sei lá, de uma enfermeira. Sim, podia. Normalmente vão com alguém. Ela não... Comigo ela entrava. Podia entrar com outra, chorar. Comigo ela entrava bem. Consigo não chorava. Não. Oh, Margarida, o que é que o doutor te fez para tu não teres medo? Tu entravas assim com tanta confiança. Também sabias que ele não te ia magoar, não é? Ia tratar-te. Estava a dormir. Trabalha bem. Eu estava a dormir. Ai, tu estavas a dormir. E trabalha bem, desculpa eu acrescentar, é verdade, não é? Trabalha bem, porque tu foste ficando sempre melhor. Esta é que é a verdade e por isso hoje estás bem. Este eu acho que é um exemplo fantástico. Eu gostava de lhe pedir, doutor, que viesse um dia falar sobre este tema. O que eu disse no início é rigorosamente verdade. Fala-se pouco deste tema em televisão. Sim. Eu não sei porquê, mas depois quando me dá os números, surpreende-me percebendo que há tanta gente a sofrer com este problema em Portugal. É uma patologia rara, mas se nós olharmos a dimensão no país, ela não é tão rara assim. E as histórias que têm me aparecido nos últimos anos são sempre parecidas. Já foi aqui, já foi ali, já foi ali. E alguém aparece. Mas porque há poucos especialistas em Portugal, tal como o doutor, que já se especializaram nesta área? Não é porque há poucos especialistas. É uma área difícil de se tratar, é uma área é preciso um grupo de pessoas interessadas. Hoje há um grupo, nós temos um grupo, não só o cirurgião. O cirurgião é um elo, é o cirurgião, um pediatra, é um radiologista, são vários. E as coisas têm desenvolvido bem. Há 10, 15 anos atrás, não se fazia nenhum diagnóstico. Mas não é aqui, isto é geral. Portanto, por aquilo que me está a dizer, casos como a Margarida, não há um, há muitos. Sim, Margaridas existem muitas. Há muitos. Ou seja, muitas famílias que fazem um percurso à espera de uma resposta e de uma orientação e que às vezes esperam um bocadinho. E quando chegam às mãos certas, afinal, não é assim tão complicado. Diga? Sim. Não, e às vezes já chegam tarde, já podia ter feito o tratamento. Mas quais são as consequências de se chegar tarde, doutor? O que é que pode acontecer se a criança não é tratada devidamente em tempo útil? Tem sequelas, pode ser estéticas ou funcionais. Se tiver uma compressão de algum órgão importante, quanto mais precoce, melhor. Melhor se consegue fazer a intervenção. Há centros no mundo que se fazem, quando os linfangiomas são muito grandes, até intraútero. Já se lá dentro, seguido por ecografia, por radiologia, esvazia e injeta o ainda produto no útero da mãe? Intraútero. Se tem um linfangioma enorme a comprimir a via aérea, uma coisa assim, que aquela criança pode morrer, né? Não vai esperar nascer, pode fazer intraútero. Alguns centros já fazem. Impressionante. Impressionante. Bom, mas é por isso que eu acho que esta conversa aqui foi muito produtiva. Tenho a certeza que ajudámos muitas pessoas que estão a ver o programa, porque afinal, como o doutor disse, não é assim tão raro quanto isso. E por outro lado, teve uma homenagem que eu acho que bem merece. Obrigado. Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Nós estávamos lá fora a conversar, claro que eu não podia contar, tive que ficar caladinha. Eu vi. Agora já percebe. Estávamos a conversar lá fora e espontaneamente o doutor falou-me do caso da sua filha. Espontaneamente falou-me da Margarida, da história da Margarida, contou-me com grande entusiasmo, vi fotografias da Margarida no telemóvel da esposa e eu a pensar, ai Maria de Fátima, tão mentirosa, valha-me Deus. Mas pronto, tinha que ser, de outra maneira não o conseguia homenagear. Mas comprovei aquilo tudo que aqui disse, porque foi com tanto carinho e com tanto entusiasmo que falou desta menina e da recuperação dela, que eu sei que tudo o que foi dito aqui é completamente verdadeiro. Por isso dou-lhes meus parabéns. É bom conhecer pessoas assim e profissionais assim. Margarida,
as maiores felicidades é o que eu te desejo, já sabes, sempre a crescer como estás a crescer, linda e maravilhosa. Isabel, obrigada por nos trazer um convidado Obrigada assim. eu.